Oi, pessoal. Tudo bem? Tô vendo que tá entrando bastante gente, tem seguidores da gente, da página. Tô vendo pacientes entrando. Vocês vão me ajudar muito hoje. Antes de tudo, vou me apresentar para quem tá chegando, né? Podem pegar aquele sinalzinho de uma flechinha, que é um aviãozinho. Clica nele e manda para outras pessoas, para elas receberem também essa live. Tá? Aí vou me apresentar, sou o Dr. Tiago, sou neurologista, sou especializado em dores de cabeça, sou formado pela Escola Paulista de Medicina, fiz graduação lá, fiz a residência de neurologia lá e fiz a minha especialização lá também. A Escola Paulista de Medicina, para quem não conhece, é a Universidade Federal de São Paulo. Tá bom? Com relação à live, o tema foram vocês que escolheram um tema de enxaqueca na mulher e sintomas de memória, de atenção. Eu fiz um quiz, né, na semana passada, realmente querendo saber quais os temas vocês gostariam que eu abordasse. E acabou tendo um empate, né, empatou esses dois temas. Eu falei, dá para falar dos dois, vou dividir a live para conseguir falar desses dois temas. Outra coisa importante que a gente eu acabei mandando perguntas para vocês me perguntarem. Acabei abrindo um quiz para vocês fazerem perguntas para mim com relação a esses dois temas. Peguei as melhores, tá, de uma forma cronológica, para eu conseguir explicar para vocês desde a parte da infância, adolescência, fase da menstruação, gestação, climatério. Então eu vou falar de todas essas fases mesmo da mulher. Depois eu vou começar a falar sobre realmente a questão da memória, da atenção, por que o seu cérebro sofre. Então são várias perguntas que eu vou respondendo aqui ao longo da live para vocês entenderem melhor a doença, entenderem por que ela está acontecendo, tá bom? Olha, já tem bastante gente entrando mesmo, ó, tem seguidores, tem pacientes nossos, e vocês que são pacientes daqui da clínica, do Headache Center Brasil, quero que vocês me ajudem a responder essas pessoas, porque vocês são experts, vocês entendem muito bem da doença, então podem me ajudar sim a responder as pessoas. Vou ter uma equipe também me ajudando com o meu Instagram respondendo. Outra coisa que eu queria que vocês entendessem era o que a gente vai fazer nessa live. Vou responder essas perguntas, vou responder pergunta de seguidor que está aparecendo aqui no momento, e vou tentar esclarecer a doença da melhor forma possível, tá bom? Você que é de outro estado, né, que é do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro, a gente na clínica, a gente tem pacientes do Brasil inteiro que vêm de outros estados para São Paulo para realizar o tratamento aqui de forma presencial, tá bom? E se você é de outro estado, pode colocar, escreve aí, sou de tal lugar, e pode colocar, vamos interagir com a gente aqui, só para eu saber quem são as pessoas que estão assistindo essa live. Então escreve daí de outro estado, se você é de cidade daqui de São Paulo, do interior de São Paulo, pode colocar, pra gente saber quem são vocês, tá bom? Com relação também às perguntas, como que eu vou fazer isso? Então, vou começar com perguntas já explicando o que é a doença. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é tentar para vocês entenderem o que é a enxaqueca. E em cima disso, a gente começa a responder passo a passo para vocês entenderem melhor, tá bom? Estamos com o número subindo, tá? Com um número interessante de pessoas. Acredito que a gente já consegue começar a responder as primeiras perguntas, tá bom? Com relação às perguntas, eu tenho aqui anotado algumas perguntas para eu respondê-las, tá? Primeira pergunta é o que é a enxaqueca? Porque as pessoas perguntam, é uma doença inflamatória, não entendem, né? Primeiramente, a enxaqueca é uma doença de hiperexcitabilidade cerebral de origem genética, tá? Então, é uma doença que você herda do pai, você pode herdar da mãe, tá? Você pode herdar dos dois, tá? É uma doença poligênica. Hoje a gente tem muitos losses genéticos, que são locaizinhos pequenininhos, que eles vão dar essa sua predisposição a sofrer dessa doença, tá bom? Hoje a gente tem cerca de 180 losses, que são locaizinhos,
que vão fazer com que o paciente tenha mais sensibilidade aos gatilhos e que sofra mais da doença, que não é só dor de cabeça, tá bom? Então, é uma doença que o cérebro fica hiperexcitado, trabalha mais, tá? E é uma doença de origem genética. Esse cérebro, por trabalhar mais, ele acaba entrando em sofrimento, tá? Então, ao entrar em sofrimento, ele vai sinalizar locais para você sentir dor. Então, quando o cérebro, a dor de cabeça nada mais é do que uma sinalização de um sofrimento de um neurônio. O que é um neurônio? Neurônio é aquela célula principal do seu cérebro, uma célula pequenininha, mas que ela é responsável por tudo aquilo que a gente faz. É responsável pela forma como a gente se comunica, é responsável pela forma como a gente fala com as pessoas, como a gente interage com o mundo. E o nosso cérebro, ele controla o nosso corpo inteiro, tá? Então, por isso que é o principal órgão, né? E é o órgão que sofre quando você tem enxaqueca. Então, por isso que ele vai sinalizar nessa região. Tá? Não é, por muito tempo acreditou-se que a enxaqueca era uma dor inútil, que era uma dor que não tinha realmente nenhum órgão que estava sofrendo. Mas hoje a gente sabe que tem sim, existe esse órgão, e esse órgão são seus próprios neurônios, tá bom? Então, explicando mais para vocês entenderem que a doença é isso. Enxaqueca não é, por exemplo, não é uma doença psicológica, como infelizmente tem pessoas que acreditam e ainda propagam esse tipo de informação. Não é uma doença do fígado, tá? Não é uma doença causada por gatilhos, tá? O gatilho ele faz com que a doença fique mais grave ou que você tenha dor, mas a causa dele não é isso, tá bom? Então, mudança no estilo de vida é importante, mas não é a causa da doença, tá? A causa da doença tem uma origem muito clara, que é uma origem genética, que vai fazer com que os seus neurônios sofram, tá bom? Então, essa é a primeira parte que eu queria que vocês entendessem, e daí em cima dela eu vou começar a responder outras perguntas de seguidores, tá? A outra pergunta é com relação a assim, peguei essas perguntas de forma cronológica, tá? Essa pergunta que foi feita, por que mulher tem mais enxaqueca do que homem? Pô, essa pergunta é ótima. A gente tem que começar com uma pergunta dessa para falar da enxaqueca na mulher, tá bom? Primeiramente, por ser uma doença de origem genética, os genes eles estão distribuídos de forma equânime. Não tem um gene sexual falando que então tá equânime. Tem no homem e tem na mulher. Mas por que tem no homem e tá na mulher da mesma quantidade e a mulher tem mais a doença? Então, primeiramente, vamos começar a falar da infância. Na infância, isso não é verdade. Na infância, meninos e meninas têm a mesma frequência de enxaqueca e de dores de cabeça. Tá exatamente igual. E aonde que a gente tem essa mudança, né, que os meninos passam a ter a mesma quantidade que eles tinham antes, as mulheres aumentam muito, tá? A partir da puberdade. Então, a partir da puberdade, as mulheres acabam tendo mais dores e começam a subir em frequência de pessoas que sofrem com a doença quando a gente compara com os homens, tá bom? Mas essa questão é só hormonal? Não. Claro que o hormônio ele vai ser um gatilho, vai ser um catalisador da piora dessa doença. Mas não é simplesmente a questão hormonal que faz com que isso aconteça também, tá bom? Ela acaba sendo um catalisador dessa piora. Qual o hormônio que é e por que isso acontece? O hormônio que acomete a mulher, que faz é o estrógeno, que é todos os meses, tanto na menstruação quanto na ovulação, ela vai ter um aumento desse hormônio, fazendo com que você tenha uma oscilação desse hormônio no nível cerebral e estimule esses neurônios, fazendo com que eles sofram, tá? E quando esse neurônio sofre, o que acontece? Ele vai sinalizar você com dor no complexo, na toda essa região que a gente chama trigêmeo cervical, que é cabeça, pescoço e ombro, tá bom? E quanto mais crônica fica a doença, quanto pior você fica da doença, mais dor você tem nessa região, tá bom? Com relação ao que as pessoas pensam, poxa, eu já escutei gente falando diversas outras explicações por que mulher tem mais do que homem, desde respostas, infelizmente, de cunho sexista, né, de cunho colocando o humor da mulher como causa, mas isso não é verdade, né?
causa é uma causa realmente de origem genética, e na mulher esses fatores ambientais, como o fator hormonal, é um deles para facilitar com que ela tenha a doença mais grave, tá bom? Então esse era um outro ponto que a gente tinha que fechar aqui. E falando de hormônio, não tem como a gente não falar da menarca. Então outra pergunta que foi feita aqui para mim, por que que na menarca ela começou a ter dor? Ela falou, comecei a ter dor na menarca e piorou depois que eu comecei a usar anticoncepcional, tá bom? Na menarca, o que que a gente tem de importante? É quando os níveis hormonais, é quando o ovário da menina, ele acaba produzindo um pouco mais de hormônio, o estrógeno, que vai diferenciar ela do homem, tá bom? Que vai fazer todas as características secundárias da mulher, como os seios, como as curvas, como a característica de pele, enfim, tá bom? Então isso vai fazer com que ela seja mais mulher. Só que isso faz no cérebro do paciente que tem genética para enxaqueca, não é em todos, é nesse cérebro que tem uma predisposição, tá? Ele faz com que você comece a ter um certo sofrimento neuronal. Esse sofrimento pode ser mais ou menos intenso, dependendo da quantidade de genes que você está e da fase de vida que você se encontra. Então, por isso, na menstruação, as coisas começam a ficar um pouco piores e a frequência de dor começa a acontecer ou começa a aumentar em algumas mulheres. Tem mulheres que vão começar a ter dor um pouco mais pra frente. Isso é do pool genético que ela acabou recebendo, tá bom? Então, daí, por que o anticoncepcional é um problema? Tá? O anticoncepcional, ele acaba colocando mais estrógeno ainda, fazendo com que as mulheres sofram mais ainda com esse hormônio, tá bom? Então por isso que ele piora a doença, tá bom? Outra pergunta que foi feita é, se a menstruação é um problema, se eu parar de menstruar, será que eu resolvo? Né? Porque isso, muitas pessoas acreditam nisso. Pô, então vou tomar um anticoncepcional, como eu tô tendo dor só na menstruação, se eu tomar um anticoncepcional, eu vou parar de menstruar e daí, pronto, eu não vou ter mais dor. Também não é uma verdade, tá bom? Quando você coloca hormônio, você vai aumentar. No início pode até aliviar um pouco, mas depois a tendência é as dores voltarem, tá bom? Outra coisa que é importante com relação à questão hormonal e anticoncepcionais são os riscos, tá? Então esse é um problema. Antes de eu falar dos riscos, eu quero que vocês que já entraram na live, que estão assistindo, que estão aprendendo, estão gostando do que estão aprendendo até agora, quero saber, vai lá na setinha, manda para mais pessoas, para eles também acompanharem essa live e aprenderem informações que são valiosas pro entendimento da doença e para entender o que está acontecendo no seu corpo. A melhor forma da gente se apropriar daquilo que é um problema na nossa vida é entender. Quanto melhor a gente entende, mais fácil a gente consegue vencer ele, tá bom? Então, voltando aqui, riscos, né, do anticoncepcional. Então, o paciente que tem enxaqueca com aura, o que é enxaqueca com aura? É aquela que pode ter alterações visuais, é quando o cérebro ele faz uma informação nova. Então, você pode ver alguns pontinhos luminosos, você pode ter alguns risquinhos aqui na visão, a visão um pouquinho embaçada, né? Ou você ter realmente uma perda de visão, pode ter perda no canto, pode ser uma perda mais global. Então, quando isso acontece, né, essa enxaqueca com aura, o paciente ele tem um risco aumentado ainda mais de AVC e de infarto. Se essa mesma pessoa, todos esses dados são dados de estudos científicos, tá? Se essa mesma pessoa ela usa anticoncepcional e tem enxaqueca com aura, esse risco é aumentado em 15 vezes. Pasmem, é um risco muito, mas muito aumentado do paciente que tem enxaqueca. Então, se você tem aura, não dá para fazer. Não dá para fazer uso de anticoncepcional com estrogênio, tá bom? Esse é um baita de um problema, tá? Porque aumenta realmente esse risco. Outra coisa, se você tem essa enxaqueca com aura e ainda você fuma, nossa, esse risco vai também lá pro alto. Então, enxaqueca com aura e anticoncepcional, 15 vezes. Enxaqueca com aura e cigarro, 10 vezes. Poxa, é maior quando você usa o anticoncepcional, sim. Nesse estudo acabou mostrando que o uso do anticoncepcional ele é mais grave do ponto de vista de risco cardiovascular, de AVC, de infarto, do que realmente o cigarro. Não que o cigarro seja bom, 10 vezes é muito, né? E se você ainda
fizer o uso do anticoncepcional mais o cigarro, esse risco ele salta para 34 vezes. Então essa é a dica da vez. Se você tem enxaqueca, tá? E você, enxaqueca com aura principalmente, a enxaqueca normal também aumenta esse risco. É para os dois, tá? Se você tem enxaqueca e você usa anticoncepcional, você fuma, o risco é absurdo. Não fume, tá? Eu sei que agora tem uma nova moda de cigarro eletrônico, as pessoas estão usando muito cigarro eletrônico. É um problema, tá? Eu tô vendo isso aumentar, tá chegando pacientes jovens, muito paciente jovem, com o uso disso, tá? Além de ser um cronificador da própria doença, ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Você não vai ter um problema nesse momento, você vai ter uma dor lá na frente, tá? Você vai ter um AVC e um infarto lá na frente, tá bom? Outra coisa que a gente explicou, agora já falei essa parte que é um pouco pesada, né, que realmente é um problema grande, né, que você aumenta o risco de AVC e aumenta o risco de infarto. Eu vou falar sobre uma outra fase. Uma fase que é muito importante, que é muito bonita, né, que é uma fase que tem muitas mulheres que gostam dela e estão ansiosos para terem isso, que é a fase de gestação. Tá bom? A gestação é uma fase muito importante, muitas mulheres gostam e querem ter. Eu sei que hoje a gente tem uma mudança global, o número de mulheres que estão engravidando, que estão querendo ter filhos, está caindo, tá, mas mesmo assim, ainda as mulheres querem. Como a enxaqueca é uma doença muito comum e muito prevalente, eu vou explicar para vocês duas coisas importantes dessa fase, tá bom? Primeiramente, se você quer engravidar e tem enxaqueca, né, pense nisso, porque você precisa tratar a doença antes. E tem várias perguntas e várias frases que eu escuto as pessoas falando e os pacientes trazem para mim. Primeira frase é: se você engravidar, a sua enxaqueca vai melhorar. É verdade? Isso acontece sempre? Não, tá bom? O que define isso? A gente sabe que o que define isso acaba sendo o estado pré-gestacional. Como essa paciente está engravidando, tá bom? Então não é uma verdade absoluta. Tem mulheres que pioram e tem cada vez mais dores depois que ela começa a gestar. Outra coisa, por que isso acontece? Como que é esse estado pré-gestacional? Como que isso define quem que é essa mulher e por que ela vai piorar ou que vai melhorar? O estado que definidor dessa piora ou melhora é como ela entra. Se ela entra na gestação com muitas dores de cabeça, fazendo uso excessivo de medicamento, já com dores com muita frequência, a chance dela melhorar nessa gestação é muito baixa, tá bom? Já o contrário acontece. Se ela tem dores mês sim, mês não, ou não usa tanto remédio, essa mulher, quando ela entra na gestação, a chance dela melhorar existe, tá bom? Melhorar da intensidade de dor, não dos outros sintomas, tá? Tem sintomas como sono, que vai ficar pior, sintoma como muitas vezes alteração de humor, pode ficar pior, enfim. Mas só para vocês entenderem que o que define, né, a piora da intensidade de dor é o estado pré-gestacional, tá bom? Outra coisa que também é importante nesse período de gestação, que também muitas pessoas às vezes não sabem. Então essa é uma das partes mais importantes para quem quer gestar agora que eu vou falar, tá bom? Eu vou falar exatamente do tratamento. Tá? Tem muitas pessoas que acreditam, poxa, não tem tratamento, tô grávida, não tenho o que fazer, vou ter que aguentar as minhas dores durante a gestação, e enfim. O que acontece? Quando você entra com muitas dores na gestação, o fato de você estar crônico faz com que aumente o risco de doenças vasculares, né, aliás, hipertensivas gestacionais, tá bom? É isso que eu acabo aumentando. Que doenças são essas hipertensivas gestacionais? Tá? Uma chamada de pré-eclâmpsia, a outra de eclâmpsia, essas são as mais famosas. Tá? Essas doenças são doenças que quando a mulher está gestando, a pressão dela começa a aumentar, aumenta o risco de várias complicações, muitas vezes o parto tem que ser realmente resolvido quando a paciente acaba tendo esse tipo de complicação. É uma complicação que ela é muito mais frequente,
tá? No paciente que tem enxaqueca, e principalmente no paciente com enxaqueca crônica, tá bom? Outra complicação que a gente vê bastante em paciente que entra com enxaqueca na gestação é o parto prematuro, tá? Então, o bebê nascer antes do momento. Então, isso também tem aumentado. Tem outras complicações também nos artigos científicos, mas essas são as mais importantes. De qualquer forma, se você quer engravidar para a melhor saúde do seu bebê, tá? E sua, a melhor coisa é controlar essa gestação, controlar essa enxaqueca antes de engravidar. Porque isso define a sua experiência de gestação. É o que eu falo para meus pacientes. Tem pacientes que tiveram a primeira gestação horrível, péssima, com muita dor, porque estavam com doença descontrolada. A gente controlou a doença e a gente foi para uma segunda gestação. Nessa segunda gestação, teve uma mudança, né? E ela falou que, nossa, foi a melhor gestação. Ela curtiu a gestação. Exatamente porque, né, ela estava com a doença mais controlada e não teve dores. Ela estava com a doença controlada. Né? Isso é super possível. Tem tratamento que a gente consegue fazer durante a gestação e controlar essa doença da melhor forma possível, tá bom? Tratamentos que são seguros, né, e que são validados para gestante. A gente tem um protocolo na clínica, tá bom? Para esse tipo de paciente. Então, não existe isso, não tem tratamento. Não tem tratamento, é tratamento bom para você controlar. Se você engravidar durante a gestação. O ideal realmente é tratar antes. Tratar antes de engravidar, tá bom? E essa é a dica que eu dou para vocês. Você tem enxaqueca, tá em programação para gestação, vamos melhorar, vamos tratar melhor essa enxaqueca, pra gente fazer a gestação da melhor forma possível. E eu já escutei também coisas também que são muito tristes, né? Muitas vezes o paciente desiste de engravidar, porque a primeira gestação foi tão traumatizante para ela, do ponto de vista de dor de cabeça, teve que ir para o pronto-socorro, enfim, foi um caos. Ela desiste de ter uma segunda gestação exatamente pela própria enxaqueca. Não deixe que a enxaqueca defina, tá, a sua vida. A sua vida, quem está na dianteira dela tem que ser você. Não pode ser a doença. Tá? Infelizmente, eu vejo isso acontecer muito. Tá? E as pessoas elas se compadecem da doença. Elas acham, poxa, eu tenho enxaqueca, é assim mesmo, eu vou ter que aguentar, não tem cura. Não se baseie nessa questão do não tem cura. Tem tratamento, e o tratamento é muito bom. A gente consegue controlar o paciente, deixar ele com a doença em remissão, ele sem dor, né, ele tendo qualidade de vida. Você acaba tomando as rédeas da sua vida quando você trata a doença, e a doença para de dominar. A enxaqueca é uma doença, infelizmente, crônica, assim como outras doenças, né, como diabetes, como hipertensão. As pessoas, elas tratam diabetes, elas tratam hipertensão. Por que não tratam a enxaqueca como deveriam? Né? Por que é uma doença tão minimizada? Infelizmente, a gente sabe das respostas, algumas respostas são realmente do ponto de vista social, do ponto de vista de uma doença que por muito tempo não teve tratamento. Hoje a gente tem tratamentos realmente melhores. E as pessoas, elas acostumam. Como, infelizmente, é uma doença, né, ou felizmente, na realidade, é uma doença que ela não mata, né, ela só arranca a sua vida, né, as pessoas, elas vão normalizando as dores e achando que os outros problemas, os outros sintomas são causados por outras doenças. Também isso é uma coisa que acontece. Mas voltando para cá, falando do hormônio, né, a doença, isso aqui é super importante, doença não é só a questão hormonal, não é só isso que faz a mulher ser mais grávida, enfim, tem outros fatores. Com relação à parte de gestação, eu quero saber se vocês entenderam o que eu queria passar para vocês, tá bom? Gestação tem que tratar, gestação, a enxaqueca tem que ser tratada antes da gestação, na realidade. Com relação a gestação nem sempre vai melhorar, na realidade, pode piorar, e muitas vezes, o quadro de enxaqueca. E isso acaba sendo uma experiência de gestação muito ruim, tá bom? E tem tratamento seguro para a gestação. Quero que vocês agora, eu vi que tem bastante gente agora novamente, vou fazer um pedido para vocês estão gostando, podem interagir com a live, podem mandar perguntas com relação à própria gestação, com relação a todos os temas que eu já passei, já abordei, eu posso pegar eles no final e falar com vocês. Tem os nossos pacientes que podem responder essas perguntas para vocês. Tem a gente também que está aí respondendo
para vocês enquanto a live está acontecendo. Outra coisa, vai no aviãozinho, mande para as pessoas novamente, fala, pô, tá acontecendo uma live agora, vamos assistir, essa live é importante. Ok, agora que já tá dado o recado, vocês que são de outros estados também podem escrever aí de onde que você é, pode colocar a cidade que você tá, pô, tô assistindo de tal lugar, pode colocar, tá bom? Pra gente saber quem são as pessoas que a gente está atingindo realmente com essa live. É uma live que é muito importante, né, que eu tô deixando detalhado e mastigado para vocês entenderem realmente o que é a doença. Estou falando de uma forma, termos médicos, de uma forma bem tranquila para vocês entenderem, porque é muito importante entender. Infelizmente, tanto na internet quanto no dia a dia, tem muitas informações que são falsas ou são imprecisas com relação à enxaqueca. E esse tipo de live eu estou fazendo exatamente para ajudar a vocês entenderem mais. Tá? A ideia, estou abrindo para vocês agora na metade dessa live, a ideia na realidade é tentar fazer pelo menos uma live mensal, tá? Explicando cada vez um tema diferente, de uma forma mais acessível para vocês entenderem a gravidade da doença. Hoje a gente sabe que a doença é muito mais grave do que se pensava anos atrás. Tá? É uma doença que os neurônios estão sofrendo, que daqui a pouco eu vou falar deles também. Tá bom? Dada essa pausa, quero que vocês... eu vou falar agora sobre uma outra fase da mulher, que é a fase ai meu Deus, da menopausa, tá bom? Da menopausa. Pô, a palavra fugiu. Menopausa. O que temos na menopausa? A mesma coisa de frases da gestação, tá bom? Tem pessoas que falam, poxa, na menopausa as dores vão melhorar. Assim que você entrar na menopausa vai dar tudo certo. Não, tá? Isso também não é verdade. Tá? E não é loteria também. Tem pessoas que melhoram, tem pessoas que não melhoram. Não, não é loteria. Igual na gestação, não é loteria. Tá? Por que a gente tem algumas mulheres que elas... Eu não vou falar que melhora na menopausa, porque a doença, o que a gente percebe é que ela modifica na menopausa. Ela não melhora. A intensidade de dor em algumas mulheres pode baixar, tá, na menopausa, e ela pode ter outros sintomas relacionados à doença. Como, às vezes, as dores cervicais, elas aparecem, muitas vezes elas ficam mais intensas nesse período. Alterações de tontura, tá? Pode acontecer. Alterações de desautonomia, né? Que é você ter alterações de pressão, né? Alteração de desmaio, alterações corpóreas, de temperatura, tá? Então essas coisas que a gente sabe que acontecem, né? E são sintomas, né, do paciente que mesmo com dores mais baixas, a doença ainda está lá, porque a doença é uma doença genética, ela não vai sair de você. Na realidade, ela pode modificar com relação a alguns fatos que vão acontecendo na sua vida, tá bom? Mas muitas vezes ela vai piorar. Tá? E piorando, você acaba tendo mais dores. E quais são os sintomas que a gente percebe que pioram também, quando pioram bastante, quando piora muito a enxaqueca? Sintomas de sono, de memória, de atenção. Tá? Então, estes sintomas da menopausa, que na realidade não são da menopausa, são sintomas da própria enxaqueca, tá? Que é uma doença de cérebro, são sintomas neurológicos da menopausa, entre aspas, tá? Porque esses sintomas são sintomas da própria enxaqueca. Quem tem a genética, quem tem a tendência de ter enxaqueca, quem tem esses genes, acaba sofrendo mais desses sintomas quando entram nessa fase, tá bom? Então, esse é um dos pontos. Não fique esperando a sua menopausa para você ficar livre das dores, pelo amor de Deus. Vamos tratar essa doença, vamos fazer um tratamento a fundo e melhorar ela, porque o seu cérebro grita, tá? Porque você está sofrendo, eles estão sofrendo, seus neurônios estão sofrendo, tá bom? É uma doença neurológica, tá bom? Que expressa com sofrimento de neurônios, tá bom? Para mim, vou me arriscar a falar, agora que a gente já está entrando na outra parte, ainda vou falar de reposição hormonal, fiquem tranquilos, vou chegar, eu vi que tem gente falando disso, tá? Com relação à questão dos sintomas de memória e de atenção, para mim, ouso falar, para mim é o pior sintoma. Tá? Eu sei que dor é um sintoma muito importante da enxaqueca. É o sintoma que traz vocês procurarem ajuda para mim. Mas, de qualquer forma, o sintoma de memória e atenção é o que eu vejo
mas acabar com a vida das pessoas, tá? Do ponto de vista de produtividade. Então as pessoas elas acabam produzindo menos, acabam deixando o trabalho, deixando de viver, a interação social fica prejudicada, tá? Então esse, para mim, é o pior sintoma da doença, tá bom? Ouso dizer, tá bom? Porque realmente o nosso cérebro é a nossa cognição, para mim é o mais importante. A cognição é o que define realmente as nossas oportunidades, que define a forma como se a gente é promovido no trabalho, a forma como a gente gere o nosso negócio, enfim. Parênteses aqui, para falar dessa questão do cérebro que está sofrendo por muito tempo, eu vou falar da reposição hormonal, tá bom? Claro que uma palhinha, a gente tem um especialista na clínica, a gente tem um ginecologista que vai ajudar tanto a escolher o melhor método anticoncepcional, que foi coisa que eu também acabei não falando, né, com relação ao método, vi que tem pergunta aqui também, quanto com relação à reposição hormonal, o que fazer, o que repor, o que não repor. Então vamos lá, vou falar, já que eu falei do ginecologista, eu vou falar das coisas que são importantes. Com relação ao método anticoncepcional, para quem tem enxaqueca, métodos com estrogênio são problemáticos, exatamente porque fazem com que os seus neurônios sofram e você tenha mais dor e a doença progrida, tá? Então, estrógeno como método anticoncepcional não é método bom, tá bom? Agora, decidir qual que é o melhor método, o ideal é você decidir realmente junto com o seu ginecologista. A gente tem um aqui pra gente escolher o melhor método e mais eficaz para você. Outro ponto agora, reposição hormonal. Pelo mesmo fator, o estrógeno a gente sabe que é um problema grande, tá? Então aumenta muito o risco. Ele é proscrito em pacientes com enxaqueca, tá? Não pode ser feito, porque ele aumenta também o risco de doenças de AVC, de infarto, de doenças vasculares relacionadas ao uso dele. Então não é para fazer uso. Poxa, a gente tem alguns hormônios que são bioidênticos, né? Enfim, a gente conhece esses hormônios, a gente acabou fazendo, porque a gente tem o ginecologista por um período, a gente viu que a resposta não é adequada. Tem pacientes que acabam fazendo, eles pioram das dores, a gente não consegue um controle adequado, você tem uma piora do sono, ou a gente para de melhorar, tá? Que é um problema também, tá? Quando os pacientes acabam usando esses hormônios. Então, o que a gente sabe com relação à menopausa? Tratar a enxaqueca. A gente consegue tratar os sintomas, muitos sintomas da menopausa, não todos, muitos sintomas que são da menopausa, entre aspas, tá? Como sintomas de sono, sintomas que são da própria enxaqueca. A gente tratando a enxaqueca, deixando esse seu cérebro mais saudável, você vai dormir melhor, você vai ter mais atenção, os seus neurônios vão ficar mais saudáveis, a gente vai controlar melhor a doença. E pasmem também, tá? Tem um dos sintomas que eu sei que muitas pessoas falam, mas esse sintoma é da menopausa. Parece que não é bem assim. Tá? No ano passado, no Congresso Mundial, tá? Tanto eu e a doutora Thaís, a gente levou um trabalho para o congresso lá em Seul, na Coreia do Sul, exatamente falando sobre isso. A gente pegou uma série de pacientes nossos que realmente têm um quadro de enxaqueca, chegaram muitas vezes com sintomas de fogacho, aqueles sintomas de calorões, e esses sintomas eles foram melhorados, tá? Quando a gente tratou a enxaqueca ao ponto deles desaparecerem nos pacientes. Isso foi superior a tratamentos que eles estavam fazendo anteriormente, como a reposição hormonal, tá? Que pro paciente com enxaqueca era um problema. A gente tirou a reposição hormonal, tratou esses pacientes intensivamente da enxaqueca e eles melhoraram desses sintomas de calor. Então hoje a gente sabe que tem essa relação, tá? Tem um lugarzinho no nosso cérebro que controla isso, tá? Que é uma região chamada hipotálamo, e essa região ela controla a temperatura do nosso corpo. E na enxaqueca, isso, quando o paciente ele fica com enxaqueca, ele vai perdendo esse controle. Então o paciente com enxaqueca, ele tem a perda desse controle mais frequente. Tanto é que a gente vê em pacientes que não entraram na menopausa, tá? E eles apresentam realmente esses sintomas de calorões, eles acabam tendo esses sintomas, tá bom? Então isso é uma coisa que infelizmente é muito frequente, tá? Essa confusão existe. Tem outros sintomas, claro,
que o tratamento da enxaqueca não vai resolver, mas a gente tem um ginecologista que consegue um foco nesses sintomas, como um sintoma de secura vaginal, com os lasers, enfim, tá bom? Então, esse é um outro ponto importante. Você não vai ficar descoberto, você não vai ficar sem tratamento nessa fase de menopausa, só porque os hormônios são proscritos para você. Você não pode fazer, tá bom? Ok. Agora que eu terminei essa parte da mulher, vou falar também da memória e da atenção. Então, estamos indo para a parte 2 da live. Nessa parte, vou falar de memória e de atenção. Vou começar lembrando para vocês o que é essa doença enxaqueca. E em cima disso, a gente vai falar dos sintomas. Com relação o que é enxaqueca. Lembrando, enxaqueca é uma doença de hiperexcitabilidade cerebral, tá bom? É uma doença que os neurônios estão trabalhando mais, e por trabalhar mais, eles acabam realmente sofrendo. E quando eles sofrem, eles vão acionar 2 lugarzinhos para te causar dor na cabeça, tá bom? É isso, é uma sinalização de sofrimento. Só que quando o neurônio sofre, ele vai perder a capacidade que ele tem de resolver as coisas do dia a dia. Então, o neurônio em sofrimento, ele começa a ter uma dificuldade de comunicação entre as sinapses, entre um outro neurônio. E depois vocês começam a ter sintomas de desatenção, que os neurônios estão realmente cansados. Outra coisa que acontece é a aceleração de pensamento. Então os neurônios eles são muito acelerados pela própria hiperestabilidade cerebral. Essa aceleração de pensamento, ela faz com que você pense em vários assuntos ao mesmo tempo. Tá? E por pensar em vários assuntos ao mesmo tempo, quando a doença não está controlada, vocês não conseguem realizar, vocês não conseguem fazer essas coisas. Vocês têm realmente várias abas, tá, abertas ao mesmo tempo e não conseguem realizar e terminar essas tarefas, se frustrando. Né? Muitas vezes vocês colocam a culpa em vocês, quando a culpa não é sua, a culpa é da doença, que está deixando você menos produtivo. Outra coisa que acontece, por os neurônios ficarem cansados, as palavras somem. Então, realmente, você começa a falar e você, poxa, como que é o nome daquilo mesmo? O que eu estava falando? Você esquece, você não lembra o que você estava falando. Então, esse é um outro ponto que é bem importante, tá? De sofrimento de neurônio. Então, a gente perde fluência verbal, que é isso, de não lembrar das palavras. A gente perde capacidade de realização de tarefas, tá? Que é a função executiva. A gente perde também capacidade de aprender coisas novas, tá? Porque os neurônios estão sempre muito cansados. Você vai ler uma coisa, vai ler um texto e você não vai nem conseguir reter aquilo, de tão cansado que tá bom? E a doença, ela é muito cruel, porque além dessa hiperestabilidade, dessa aceleração de pensamento, a gente acaba tendo um sintoma que é um sintoma de sono. Então, o paciente com enxaqueca, ele vai ter sempre, por genética, um sono mais leve. Tá? E por ter esse sono mais leve, ele vai dormir mal. Por mais que, poxa, eu durmo muitas horas. Não, dorme muitas horas mal. Por isso você precisa ficar muitas horas na cama. Não é porque você realmente fica muito tempo na cama. Não, o seu sono não tem qualidade. Você não aprofunda esse sono. Tá? Esse é um dos pontos. Tá? A doença ela vai evoluindo, esse sono ele vai ficando cada vez pior. Então, por exemplo, você pode começar a acordar no meio da noite. Isso é super comum um paciente com enxaqueca. Acorda 1, acorda 2, acorda 3 vezes à noite. E essa picação do seu sono faz com que ele fique pior. Então, quanto mais a gente pica esse sono, menos você aprofunda o sono, menos esse órgão aqui, que é fundamental, ele descansa, ele relaxa. Ele vai refazer as energias, ele não vai conseguir fazer isso, ele vai fazer isso de forma muito ruim. E por isso, você já acorda cansada, você já acorda fadigada, sem energia. Esse é um outro ponto que é muito importante com relação a sintomas de exaustão, tá? De fadiga. E por não dormir bem à noite, esse neurônio que já estava cansado do dia, de tanto trabalhar, causando dor em você, ele já vai começar outro dia pior. E daí acaba entrando num ciclo, tá? E é um ciclo péssimo de sofrimento de neurônio, tá bom? Agora que vocês já entenderam que a enxaqueca faz o seu neurônio sofrer, eu vou contar outros dados que são
são tristes também da doença. Hoje a gente entende a doença muito mais gravidade do que se entendia anteriormente, que é realmente o sofrimento do neurônio. Tá? Então hoje a gente percebeu, né, tem trabalhos já mostrando, tem 2 trabalhos que eu vou citar aqui, se vocês quiserem eu posso mandar referência depois. Tem um que ele avalia os pacientes em uso excessivo de medicamentos, tá? Que estão tomando um monte de Naramig, um monte de Sumax, um monte de Neosaldina. Tá? Esses pacientes têm um sofrimento neuronal maior por causa do uso excessivo de medicamentos. E os neurônios, você tem perda neuronal. O que é isso? Então, você avaliar o paciente que tem um cérebro que não faz uso excessivo e o que faz uso excessivo, esse aqui vai ter menos neurônio, vai ter uma diminuição de massa encefálica. Então você vai perder neurônio. Tá bom? Esse é um dos pontos. O outro, realmente, é o trabalho mais recente, esse saiu, ele acabou mostrando que a idade cerebral modifica. Então, paciente com enxaqueca crônica, tá? E quando você compara com pessoas da mesma idade que não têm a doença, quando você olha esses 2 cérebros, o que você vê de diferente? Um cérebro mais velho, tá? Com uma idade mais avançada no paciente com enxaqueca do que com outra pessoa. Então, você tem uma idade cerebral piorada. Tá? Então, você vai perdendo neurônio e seu cérebro vai envelhecendo. Tá? Eu sei que tem muita questão de estética, né? As pessoas realmente não querem envelhecer aqui fora, na pele, tá? Mas esquecem que tem um órgão aqui que ele é muito importante no envelhecer, que é o seu cérebro. Tá? E gastam às vezes fortunas para deixar essa carcaça aqui mais bonita, mas esquecem que o órgão mais importante está sendo muitas vezes deixado de lado. Tá? E a gente vê isso muito frequente. As pessoas não tratam enxaqueca. Enxaqueca é uma doença não tratada, tá? Não só no Brasil, isso aqui é um problema mundial com relação a essa doença. Tá bom? Ela é minimizada de vários fatores. E quando tratada de forma ineficiente, ineficaz, com remédios sempre abaixo daquilo, ou tratamento sempre abaixo daqueles que deveriam ser introduzidos para controle dessa doença. Tá bom? Outra coisa que eu queria falar ainda, de perguntas que mandaram para mim aqui, deixa eu ver se eu acho uma outra pergunta que foi, acabei falando aqui, me empolguei, não fui para tantas perguntas assim. Ó, tem uma que foi da... Ah, sim, isso aqui é bem importante, tá bom? Falando exatamente desse sintoma, tá? Tem muitos sintomas da própria enxaqueca, tá? Que eles confundem com uma doença. Infelizmente, pacientes com enxaqueca estão recebendo esse diagnóstico, tá? E os remédios para tratar essa doença pioram muito a enxaqueca. Tá? Não no início, muitas vezes, mas a médio e longo prazo. Tá? Porque eles fazem com que os neurônios sofram mais ainda. Tá? E você piora ainda mais a doença. Então, o que acontece? Pacientes com enxaqueca, pelos sintomas de déficit de atenção, déficit de memória, tá? O cérebro muito acelerado, de não conseguir realizar as tarefas, porque os neurônios estão cansados, causando dor, por essa hiperestabilidade cerebral, por essa aceleração de pensamento, tá? Eles acabam preenchendo critérios para uma doença que chama TDAH. Tá? Esse é um problema, porque esse TDAH seria secundário à própria enxaqueca, não um diagnóstico primário. E quando você dá estimulante para esse neurônio, você vai dar no início o que ele quer, porque ele está cansado. Ele está cansado, ele não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo realizar as coisas. Você dá o estimulante, ele vai ter uma resposta. Fala, ah, que bom, agora eu estou conseguindo responder, estou conseguindo fazer as coisas. Tá igual quando eu tomo um café. Você está mascarando aquele problema, você está mascarando a fadiga. Você não está resolvendo o problema. Tá? E é o que acontece quando o paciente recebe esse diagnóstico. A princípio ele sente, muitas vezes ele sente um pouco essa melhora, tem uns que já nem sentem, se está muito grave, já piora logo de vez. E vão piorar da doença, tanto da dor, quanto dos outros sintomas da dor, logo depois, tá bom? E daí o sono fica pior ainda, ele toma um remédio para acordar, outro para dormir, tá? E é um problema grave para o nosso cérebro sofre com isso. Então esse é um problema que está acontecendo, é uma epidemia. Cada vez mais eu recebo pacientes que têm enxaqueca recebendo esse tipo de medicamento. E é um baita de um problema. É um baita de um problema, mas, enfim, não consigo resolver. Consigo resolver o problema de quem me procura e de quem vem procurar clínicas, me procura o Dr. Thiago, procura o Headache Center Brasil. Essas pessoas, infelizmente, eu consigo ajudar. Quem não procura, não consigo. E eu sei que o conhecimento da enxaqueca e conhecimento sobre a doença ainda é muito superficial, tá bom? Da maioria dos médicos.
mas de qualquer forma, queria alertar vocês. Se vocês têm estão com os neurônios cansados, estão com muita dor de cabeça e muitas vezes recebem esse diagnóstico, talvez não seja, tá bom? Outra coisa, sono ruim, tá? O sono ruim acaba sendo um dos problemas que a gente acaba encontrando no paciente de enxaqueca. E tratar o sono não é tomar remédio para dormir, tá? Isso não é tratar sono. Tratar sono é você deixar esse cérebro mais calmo, você diminuir essa hiperestabilidade cerebral, você tirar tudo aquilo que está atrapalhando o sono e ensinar esse cérebro novamente a dormir. Dormir é a coisa mais natural que existe no ser humano. Dormir é algo inato da gente. Só que no mundo de hoje, com muita excitação, com muita imagem, com muita tela, com muitas drogas disponíveis, como cafeína, como energéticos, tá? Isso acaba piorando, fazendo com que vocês tenham um sono cada vez pior, de forma crônica. Então, tratar o sono não é tomar remédio para dormir, tá bom? É tratar a doença, é tratar a causa, tratar aquilo que está causando o problema, tá bom? Queria agradecer vocês, todo mundo que ficou presente na live até agora. Foi muito bom tentar explicar para vocês isso, desde falar dos problemas da menstruação, dos hormônios, da enxaqueca na mulher, e também falar um pouco nesse finalzinho sobre a questão de memória e de atenção. E lembrar para vocês que tem tratamento enxaqueca. Aqui a gente tem uma equipe completa para auxiliar vocês nessa jornada de melhora. Não é simples, tá? Não é simples, é uma doença complexa. Quando vocês chegam muito graves, a gente consegue sim reverter a situação, tá? Mas não é mágica, tá? A gente tem uma equipe preparada aqui, com psicólogo, a gente tem os médicos que fazem os procedimentos, temos nutricionista, temos aqui temos outros médicos também que nos ajudam, a gente tem fisioterapia, psicologia, psiquiatria, endocrinologia, tá? Todo mundo voltado para você receber um tratamento que você precisa, tá? Vai ser, quando o paciente procura a gente, ele recebe um tratamento especializado para você, montado exatamente para como está a sua doença, como que está essa intensidade, como está chegando pra gente trazer você de novo para a vida, da melhor forma possível, tá bom? Então, queria agradecer a todos. Se quiser rever essa live, ela vai ficar disponível, né, para vocês no meu Instagram, pode encaminhar ela para outras pessoas, tá bom? E queria agradecer realmente a todos. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.